Capítulo 2, verso 12. Filipenses 2, 2, verso 12. 12. Semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo, ele exortou aos irmãos para sentirem ter o mesmo sentimento que ele, primeiramente, depois ele fala do sentimento que houve em Cristo. E aí ele O homem sente um calor. Aqui, ó. Tô de blusão. E agora, irmãos, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito de obediência e sobre como devemos fazer as coisas, né? E quem é que nos induz? Quem é que realmente faz com que nós possamos fazer as coisas? Vamos ler a partir do verso 12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Então, vamos lá, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vem dando as exortações, ele faz primeiro o comparativo com ele, para que nós possamos sentir a mesma coisa que ele. Depois, ele fala também do sentimento que houve em Cristo, no versículo 5. Irmão Moacir, lê para mim aí o capítulo 2, verso 5. 2:5. Por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muito bem, então primeiro ele fala, de sorte que houve o sentimento que houve em Cristo, haja também em vós. Agora olha lá no verso 12, lê para mim, irmã linda, por favor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Muito bem, então, de sorte, irmãos, que o desejo de Paulo é que eles, assim como obedecia quando ele estava presente, muito mais agora na ausência dele. E aí ele fala a respeito da salvação e da salvação que opera neles. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, operar aí, que é o verbo operar, operai, é operar de operário, de trabalhar. O operário não trabalha? Então ela tem essa ligação com a palavra de trabalhar. Então a salvação em nós deve operar, e esse é o desejo de Paulo, operar de uma forma obediente
com temor e tremor. Então, o que é temor, irmãos? O que é o temor? Obedecer, né? Como? Obedecer. Obediência. O que mais? Obediência, tratar com pessoas com carinho. Isso, com respeito. Então, é um sentimento, irmãos, de quando você demonstra o temor a Deus, é um sentimento de profundo respeito e obediência. Tá? E aí, com o tremor também. Aí eu fui atrás da palavra tremor, né? É aquele movimento involuntário seu de que você treme, né? Pode ser uma parte do corpo, pode ser, né, o próprio corpo em si, completo. O coração bom, né? Então veja, irmãos, o desejo do apóstolo Paulo para com a igreja de Filipe, para os irmãos da igreja de Filipe e para nós também, é que devemos ser obedientes e a salvação deve trabalhar de uma forma com temor e tremor diante do Senhor. E aí, irmãos, olha o que ele diz no versículo 13. Lê para mim, irmã Marisa, por favor. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, quem é que opera? Quem é que trabalha em nós? O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Ele opera em nós tanto o querer fazer algo, como também ele trabalha em nós como que nós vamos efetuar isso. Na verdade, irmãos, não temos mérito. Os méritos são de Deus, que opera em nós a vontade, o querer, o desejo e até mesmo o efetuar as coisas. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus está operando em nós. Ele está falando para eles, né? Deus opera em vós tanto o querer como o efetuar. E aí, se é Deus que está operando, como é que nós temos que fazer as coisas? Sem reclamação, sem murmuração, com contentamento. Lê para mim, irmã Nilda, o verso 14. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Sem murmuração e sem briga. E é para fazer o quê? Algumas coisas só? Não, todas as coisas. Na verdade, irmãos, tudo que nós vamos fazer, seja a Deus, seja aos homens, a gente tem que ter consciência que Deus tem operado em nós, irmãos. E aí nós devemos fazer as coisas sem brigar, sem contenda, sem murmuração, né? Murmurar, ficar ali reclamando das coisas. Não. Uma coisa, irmãos, é você reclamar do irmão. Outra coisa é você exortar o irmão. São coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. A Bíblia diz para nós exortarmos uns aos outros, falarmos, né? Chamar a atenção um dos outros. Mas aqui ele está falando que a gente deve fazer as coisas sem murmurar. Então, o apóstolo Paulo ele vai mostrando para nós, e mostra aqui para os irmãos de Filipe, que Deus está operando essas coisas em nós. E por que Deus opera? E por que nós devemos fazer as coisas sem brigar, sem contenda, sem murmurar? Olha o que ele diz no verso 15 aí, ó. Lê para mim, irmã linda, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Muito bem, então, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis. Então, nós temos que fazer as coisas, sabendo que Deus está operando em nós as coisas. Por isso que muitas vezes, irmãos, a gente é cuidadoso, mas também tem que acreditar nas pessoas para que possa acontecer as coisas conforme Deus quer. Porque Deus está operando muitas vezes no meio da igreja para que as coisas possam acontecer. E aí, isso vai refletir
de uma forma que nós agimos, de uma forma irrepreensível, inculpável, sincero, dentro de uma geração corrompida e perversa, irmãos. Paulo está falando lá para aquela época lá dos filipenses, que já havia uma geração corrompida e perversa. A gente acha que o mundo está mais difícil agora. Não, irmão, o mundo sempre foi difícil. Tá? Sempre foi difícil. Em cada época, em cada geração, houve coisas terríveis que aconteciam. E nos dias de hoje não é diferente. Mas a gente deve resplandecer como astros no mundo, né? O astro, irmãos, aqui, né, são as estrelas, né? São as coisas que estão lá no céu. Quando chega a noite, a gente olha, está iluminando. Mas sabe o que é o interessante? No espaço, irmãos, é escuro. É uma negritude total. O que resplandece lá? As estrelas, os astros. Quando é que nós percebemos que as estrelas estão brilhando? De noite. Por causa da sombra, né? Porque o Sol, o planeta está girando. E aí, quando a gente vira de costa para o Sol, né? O local onde nós estamos vira de costa, então fica escuro. Porque o espaço é escuro, irmãos. Tá? E aí, o que a gente consegue enxergar? Os astros, as estrelas. Na verdade, irmãos, essa geração, ela está na escuridão, nas trevas. E nós temos que iluminá-las. Através do nosso temor, da forma que nós agimos, né? Deixando Deus operar em nós, para que possamos fazer as coisas de uma forma contente, alegre, sem briga, sem murmuração, para que a gente possa resplandecer. E o segredo disso, irmãos, na prática, é a palavra de Deus. Olha lá, ó, retendo a palavra da vida. Então, nós temos que direcionar a nossa vida por meio das Escrituras, para que a gente possa refletir, resplandecer nessa geração que está oculta em trevas. Tá? E essas trevas aqui, irmãos, não é a falta de luz, tá? É a falta do conhecimento de Deus. Por isso que nós temos que trabalhar para evangelizar. Para evangelizar, para viver uma vida que resplandeça essa palavra de vida. Porque as pessoas, eles estão ocultas, elas estão na escuridão, nas trevas, na densa treva, né? Por quê? Porque não conhece a Deus, não conhece o propósito de Deus, a vontade de Deus, não conhece o plano de salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Hoje foi feriado aqui na cidade de Nova Iguaçu e também na cidade de Duque de Caxias. Por causa que é o dia do tal do Santo Antônio, né? É do Antônio, né? Isso. Aí, né, mostrou no jornal, né, as pessoas indo para a igreja lá de Santo Antônio, rezar a missa e tudo. Irmãos, estão com a vista, ó, não enxerga direito. Estão na escuridão. Fazer negócio com santinho. Olha, nós conhecemos a verdade, irmãos. Nós estamos na luz. Mas a maioria das pessoas estão em trevas, irmãos. Pastor, o padre faz a Maria, um monte de Maria. Pois é. Não é uma só? Pois é, era uma só, né? Mas para cada lugar tem uma Maria. Tem Maria branca, loira, negra. Tem. Aí você vai falar, mas como é que é isso? Não entendo também. É porque não consegue conhecer a vontade de Deus e entender que Maria foi uma mulher bem-aventurada, porque ela foi escolhida por Deus para trazer à luz o Senhor Jesus, o Salvador. Então o padre também está na escuridão. Está na escuridão também, claro.
Todos esses que não entendem que nós não precisamos de santificar essas pessoas, né? Pedir para eles interceder por nós. Eles estão sem entendimento, irmãos. Estão nas trevas do entendimento. Não conseguem entender as coisas de Deus. E para chegar ao estudo de um padre... Agora olha só, irmãos. Retendo a palavra da vida, no verso 16, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então o apóstolo Paulo, ele tinha, né, um receio de trabalhar em vão. Tá? Ele tinha esse receio. Então ele fala para aqueles irmãos, retém aí essa palavra da vida para que eu não possa trabalhar em vão, porque esse trabalho tem que dar continuidade. Verso 17, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos. É interessante isso daqui, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele, ainda que ele se sacrificasse, sofresse, tá? Ainda assim ele folgava e se regozijava, ele se alegrava. Tá? Ele não estava triste. Mesmo que ele sofresse perseguição, estava preso, né? Porque quando ele escreve essa carta ele está preso, ele se regozijava ainda, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E ele queria também que esses irmãos tivessem o mesmo desejo. Tá? Lê para mim, irmã linda, o verso 18. O verso 18, por favor. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por este contexto. Então o desejo dele também é que os irmãos de Filipe também se alegrassem. Mesmo que sofresse perseguição, mesmo que tivesse que abrir mão de algumas coisas, esse era o desejo dele também. E aí, irmãos, ele fala de dois personagens que ele vai dar como exemplo. Timóteo e Epafrodito. Então, a partir do verso 19, ele fala assim, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso negócio. Então, o desejo dele, irmãos, e ele esperava isso no Senhor, é que ele pudesse enviar Timóteo para a igreja de Filipe, lá para a cidade de Filipos. Tá? Esse era o desejo dele, para que ele pudesse ficar de bom ânimo, sabendo o que estava acontecendo lá. Por quê? Porque os irmãos lá estavam sofrendo perseguição. Tá? Então, o desejo dele era enviar Timóteo. E aí ele começa a falar de Timóteo, verso 20. Lê para mim, Marisa, por favor. Porque a ninguém tem de igual sentimento, que é consideradamente cuide do vosso estado. Então, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Então, Timóteo, irmãos, ele tinha um sentimento de cuidado com os irmãos lá de Filipe. Lê para mim, irmão Baldez, o verso 21. Porque todos buscai o que é seu e não o que é de Cristo. Então ele está falando assim, cada um acaba buscando as coisas para você, e não o que é de Cristo. Mas não Timóteo, Ele fala aí no verso 22, lê para mim, irmão Moacir, o verso 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho. Isso, exatamente, mas bem sabeis qual é a sua experiência, porque o Timóteo era uma pessoa que trabalhava no ministério, acompanhava Paulo, trabalhava nas igrejas, trabalhava junto com esses irmãos. Então ele fala que bem sabeis a experiência que serviu comigo no Evangelho, como filho ao pai. Então, não só ele trabalhava, mas respeitava Paulo como um pai, na fé. Tá? Então, Paulo está dando testemunho de Timóteo.
no versículo 23, lê para mim, irmã Nilda. De sorte que espero enviar-vos logo que tenha ouvido o meu negócio. Muito bem, então o desejo, ele confiava, né, de sorte que espero enviá-lo logo. Então, na verdade, Paulo está falando de Timóteo, de que tem o desejo de que ele vá poder ir lá para a igreja de Filipe, para saber o que está acontecendo, para poder também ajudar aqueles irmãos. E ele confiava no Senhor que em breve iria mandar ele para lá. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido dos meus negócios. Porque, na verdade, Timóteo estava com ele e estava ajudando ele nas coisas de Paulo. Aí, o que ele fala aí, ó? No versículo 24, ele fala, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Ele repete o que ele falou lá em cima, né? Ele confiava no Senhor, esperava também poder ir para lá. Mas aí ele, ó, no verso 25, mas julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, olha só, Paulo está preso, o desejo dele é mandar Timóteo, mas ele resolve mandar quem? Epafrodito, um irmão que era de onde, irmãos? Ele era de Filipe. Na verdade, a igreja de Filipenses, irmãos, lá de Filipos, enviou Epafrodito com ofertas para Paulo. E agora Paulo está enviando ele de volta para a igreja de Filipos. Tá? Esse Epafrodito era irmão, cooperador, companheiro nos combates, e que tinha ido ajudar ele nas necessidades dele. E por que ele está mandando Epafrodito? Não é porque Epafrodito está à toa lá, não. Porque, olha só o que diz aí, ó. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Então, o Epafrodito, irmão, na verdade, ele era da igreja de Filipos. Tinha sido enviado até Paulo, estava trabalhando, ajudando, suprindo ali as necessidades de Paulo. Mas aí o que aconteceu? Ele ficou doente, muito doente. E aí ele ficou, depois que ele melhorou, ele falou, poxa, eu preciso ir lá para Filipe para falar com os irmãos lá, porque ele tinha saudade, e também o desejo dele era de ir lá para mostrar que ele estava bem. Olha o verso 27, de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, porque eu mesmo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, na verdade, irmãos, esse irmão Epafrodito, ele tinha ficado doente, quase morreu. E Paulo reconhece que Deus se apiedou dele, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Tá? E então ele foi curado. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, esse Epafrodito aqui, irmãos, ele não só era um companheiro, uma pessoa que foi levar as coisas para Paulo, não só ficou doente, mas ele colocou em risco a sua própria vida por causa do Evangelho, para poder suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele sofria grandes perseguições. Tanto é que ele estava preso quando ele estava escrevendo isso. Ele ensinava.
E agora o que ele está fazendo? Enviando novamente Epafrodito para os irmãos que estão em Filipe, para que eles pudessem vê-lo e se regozijar, sabendo que ele estava bem. Então é interessante, irmãos, porque por que é importante a gente saber disso? Porque muitas vezes, irmãos, a gente olha para as Escrituras, a gente acha que Paulo, Pedro, esses homens eram poderosos, mas não, irmãos, eles eram homens como nós, que precisava de alguém para ajudar, que também ficava triste. As pessoas que ajudavam ele também corriam risco de vida, ficavam doentes. Ah, não, eu sou que nem o apóstolo Paulo, eu curo as pessoas. Mas o apóstolo Paulo, irmão, curava quando Deus permitia, quando Deus tinha um propósito. Mas, de fato, até mesmo as pessoas que ajudavam ele também ficavam doentes, também tinham problemas. E aqui ele usa 2 exemplos, Timóteo e Epafrodito. Então, o ministério do apóstolo Paulo não era só ele, irmãos. Ele tinha muitos companheiros, pessoas que o ajudavam. Como os irmãos são para mim. Como que eu vou fazer meu ministério sem os irmãos aqui? Eu preciso do apoio dos irmãos, das orações, do apoio da presença, ajudando nas coisas. Muitas vezes falam, pastor, está faltando isso, está faltando aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O ministério, irmãos, de um pastor não é feito sozinho. O trabalho de uma igreja é feito pelo corpo local, pelos irmãos que aqui congregam. Todos são importantes. E o apóstolo Paulo mostra aqui que tanto Timóteo era uma pessoa que ele podia contar, que também amava os outros irmãos, e também Epafrodito, que colocou em risco a sua própria vida. Eles tinham prazer, eles tinham vontade, eles davam a própria vida pela obra do Senhor, irmãos. É isso que é importante a gente olhar para isso, a gente saber que não foi só os apóstolos que deram a sua vida, mas teve outros companheiros deles que também Deus operava na vida desses homens de forma poderosa. Eles também arriscavam as suas vidas. Eles também dedicavam tempo, esforço, dinheiro, você entendeu? Sacrificava por causa da obra do Senhor. E foi por causa desses homens que sacrificaram suas vidas que o Evangelho chegou até nós. E é pelo nosso trabalho que o Evangelho tem chegado a outros. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas menosprezam o nosso trabalho, irmãos, mas não importa, porque nós servimos a Deus. O mundo de hoje não era daquele tempo. Não é daquele tempo, entendeu? Mas hoje nós passamos por outras situações que também fazem parte. Irmãos, se a gente deixar, esse mundo engole o nosso tempo, engole os nossos pensamentos, as nossas motivações. A gente muitas vezes vai dar mais valor para as coisas dessa vida do que para as coisas de Deus. E como é que a gente faz para não correr esse risco? Aqui, dentro da igreja, estudando a palavra, servindo, ajudando uns aos outros. É dessa forma que a obra do Senhor continua, irmãos. Tá? Através do nosso trabalho. O trabalho dos irmãos é importante também. Tá? Quem sabe daqui 10, 15, 20 anos vai chegar alguém aqui e falar, eu me lembro desse irmão Baldez, eu era criança, ele já estava aqui na igreja. É assim. De vez em quando a gente encontra alguém que fala, eu conheci o pastor dessa igreja. Há quanto tempo o pastor Derbaldo já não está entre nós? É assim, irmãos. O trabalho de Deus é Ele que cuida. Ele opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Tá bom? Semana que vem, irmãos, nós vamos continuar a partir do capítulo 3, tá bom? Então, se puderem dar uma lida, tá? A gente continua a partir do capítulo 3, tá? Débora, verifica se tem algum pedido de oração. Não?